muita gente acha que não dá para trabalhar sem a máquina de corte. E aí vem o erro, né? Porque fica esperando dinheiro para você comprar a máquina de corte. Você fica esperando juntar esse dinheiro para depois começar. E aí tá o primeiro erro. Então, para você entender, se você quer entrar nesse mundo da papelaria, não se preocupe com máquina de corte agora. Tem muitas coisas para você fazer antes de chegar nessa parte, tá bom? Então, vamos lá. O primeiro erro é você comprar uma máquina de corte e não saber usar ela. Por quê? O investimento de uma máquina de corte não é baixo, né, gente? Mesmo a Portré, que é a mais barata, eu não tenho ideia muito de quanto ela está custando. Ela deve estar custando uns R$ 2.000 por aí, uma Portré. Eu acho que tá, né? 1.800 e R$ 2.000. Então, assim, não é um investimento barato, é um investimento alto. Então, para você investir sem saber mexer no programa, criar suas artes, produzir, sem estar vendendo ainda, é um erro, porque você vai ter dificuldade para pagar a prestação. Então, quando é a hora de comprar? A hora de comprar a sua máquina, R$ 2.200, olha só, R$ 2.200. É um investimento bem alto, né? Para quem ainda não está tendo nenhum tipo de retorno, para quem não está vendendo, é muito alto. Então, vamos lá. Você consegue começar sem ter a máquina de corte, tá bom? Primeira coisa que você tem que fazer é você fazer os seus produtos e começar a vender produzindo na tesoura. Então, dá para começar. E aí, o que acontece? Você vai produzindo assim os seus produtos, começa a fazer dessa forma e você vai ganhando os seus primeiros clientes. Quando os seus clientes começarem a chegar, você vai aumentar a sua clientela, o seu portfólio, e tudo isso vai crescendo, você já vai ter um retorno. A hora da máquina de corte é a hora que você não consegue mais produzir a quantidade que você já vende na tesoura, tá bom? A hora que você tem mais encomenda do que você consegue produzir com a tesoura é a hora da máquina de corte. Por quê? A máquina de corte não vai vender para você. Ela não vai ajudar você nas vendas. Ela vai te ajudar na produção. Então, ela não vai melhorar as suas vendas. Ela vai aumentar a sua produtividade, tá bom? Então, se você vende e ela corta, mas você tem que vender primeiro, tá? Então, a hora que você já tiver bastante venda, já tiver bastante encomenda, você pagar uma prestação aí de 100, R$ 200 que seja, né? Você vai pagar tranquilamente, sem se preocupar, porque você já tem um volume de venda muito grande e com a máquina de corte, o seu volume de venda vai aumentar ainda mais. É para isso que ela serve, tá bom? A máquina de corte, ela não vende por você, ela não cria as artes por você, ela só aumenta a sua produtividade. Você consegue produzir um certo limite com a tesoura. Você tem um limite ali que você sabe que você consegue atingir. Agora, se você chegou nesse limite e as encomendas continuam e você tem que negar a encomenda, você adquire uma máquina de corte para aumentar o seu grau aí de produtividade. E aí você não vai ter dificuldade nenhuma para pagar as parcelas, porque você vai vender mais ainda, mas você só vai aumentar a sua produção, né? Porque você vai conseguir aceitar todos os pedidos que chegarem. Tem muita gente que compra a máquina de corte antes da impressora, e dá também, tá bom? Só que você fica limitada aos papéis coloridos. Então, você só pode trabalhar com papel que já é colorido, ou então fazer só caixinhas brancas, ou só caixinhas no papel craft, né? Produzir produtos no papel craft. Porém, o ideal, se você vai começar agora e você não tem nada, que você invista primeiro numa impressora e comece com a tesoura. Tem muita gente que fala que máquina de corte não adianta. Aliás, tem professora de papelaria personalizada que ensinam tudo sem máquina de corte, porque elas conseguem cortar com a tesoura mais rápido do que com a máquina de corte. E, gente, eu não duvido disso, né? Porque a máquina de corte, se você tiver uma Portré, você talvez corte não tão rápido. A Cameo 4, ela corta muito mais rápido. Mas, se você tiver uma Portré, ela não corta
tão rápido assim, ela não tem tanta velocidade. Muito provavelmente com a tesoura você corta mais rápido, se você tiver muita prática, né? Você corta muito mais rápido com a tesoura. Só que, gente, enquanto a máquina está cortando lá, independente da velocidade que ela corte, enquanto ela está cortando, você está livre para fazer outra coisa, tá bom? Então, ela acabou de cortar uma, você está montando. Tá? E você está colocando um laço, ela acabou de cortar outra, você monta, coloca o laço. Enquanto ela está cortando, você está livre para fazer outras coisas. Quando ela acabar de cortar a última caixinha, você terminou a encomenda. O contrário de que se você não tiver a máquina de corte e for fazer tudo na tesoura, você é quem faz todo o passo a passo. Então, você vai cortar todas, depois você vai montar todas, depois você vai colocar os adereços em todas, e isso leva mais tempo, tá bom? E é você descansa a sua mão, ó, a Ana Paula tá falando aí, você descansa a sua mão, né? Não cansa tanto, tendinite, tem gente que tem bolha na mão de tanto usar a tesoura, mas o processo é agilizado com a máquina de corte, porque você consegue ficar livre para produzir outras coisas. Ou então você coloca todas ali para cortar enquanto vai criando outra arte, enquanto vai fazendo outras coisas, certo? É isso que a máquina é útil para você. Ela agiliza, aumenta a sua produtividade, tá bom? Encomenda grande de berço chega a ficar com a mão dormente. É mesmo, gente. Quem corta muito, quem usa muito tesoura, fica mesmo com problema na mão, com calo, com bolha, com dor na mão. E é isso aí. Ah, e outra coisa. A Silhouette também, ela ajuda a cortar caixas com corte interno, né? Com corte bordado, com corte rendado, coisas que com a tesoura e com o estilete talvez você até consiga fazer, porém é muito demorado, é mais trabalhoso, gasta muito do seu tempo. Então, se você não tem máquina, vai começar agora, comece com caixinhas simples, ó, com produtos mais simples que você consegue fazer na tesoura rapidamente, e aí você vai adquirindo aí as vendas, as clientes, até você conseguir comprar a sua máquina de corte, tá?